podemos refletir nesse momento porque as obras de Cristo são importantes para o homem. Passaremos a examiná-las. Quando falamos em suas obras, referimos-nos à morte, à ressurreição, à ascensão e à exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo, como também sobre os seus milagres. Vamos considerar na ordem certa de sua ocorrência. Primeiramente falaremos sobre a morte de Cristo. A morte de Jesus foi diferente da morte de qualquer outro homem. Em primeiro lugar, sua morte foi inteiramente voluntária. Ele disse a respeito de sua morte: ninguém tira minha vida, eu a dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Está em João capítulo 10, versículo 18. Quando chegou o momento de morrer, Jesus liberou o seu espírito, conforme está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 50. Ele exclama bem alto, bem claramente: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele rendeu o espírito a Deus, ele liberou esse espírito porque chegou o momento de morrer. Nenhum ser humano foi capaz de liberar o seu espírito, decidir a hora da morte. As pessoas poderiam talvez se suicidar, mas Jesus não se suicidou. Ele simplesmente usou o poder de liberar o espírito, entregando nas mãos do seu Pai. A morte não lhe foi imposta por Satanás, nem pelos soldados romanos, nem por Pôncio Pilatos, por nenhum dominador humano. Antes, ele aceitou a morte como a vontade do Pai, com vistas à salvação da humanidade. A morte de Cristo foi uma obra, e uma obra muito poderosa, pois pagou a penalidade imposta ao nosso pecado. A penalidade imposta ao pecado é a eterna separação entre Deus e o pecador. Sua morte foi o preço que ele pagou pela nossa salvação. Ele tomou o nosso lugar. Quando estava morrendo na cruz, ele experimentou essa horrenda separação. E ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos capítulo 15, versículo 34. Por meio dessa realização, Jesus aplacou, ou seja, Jesus acalmou a ira de Deus despertada pelo nosso pecado. Ele permitiu que o golpe da justiça de Deus caísse exatamente sobre ele. Por meio de seu sacrifício, ele fez expiação pelos nossos pecados, cobrindo-os com os efeitos de sua morte, pois morreu como nosso substituto. E ele fez isso a fim de que pudéssemos ser perdoados e restaurados para uma posição de harmonia com Deus. Através dos séculos, os homens têm procurado desviar a ira de seus supostos deuses. Quão patéticos têm sido sempre esses esforços! Eles têm apresentado ofertas e feito sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos, mas fazem tudo sem jamais saber se seus sacrifícios foram aceitos ou não. Para exemplificar, vamos falar sobre os índios astecas. Eles tinham um grande temor daquilo que eles pensavam que eram seus deuses. Ofereciam sacrifícios humanos quanto imaginavam que fosse necessário, mas seus esforços generosos, sinceros e tão custosos sempre foram em vão. A resposta de seus sacerdotes era sempre a mesma: nossos deuses exigem mais sangue. A Bíblia nos mostra que nosso Pai Celestial de fato está irado por causa do nosso pecado, mas a ira dele não se parece com a ideia que os índios astecas tinham de seus deuses. Não precisamos temer e nem ficarmos na dúvida concernente ao que precisamos fazer a fim de afastar a sua ira. Ele mesmo fez isso. Ele tomou as providências e ofereceu o seu próprio sacrifício, o seu único filho, santo, inocente, imaculado, para pagar os nossos pecados. Por meio de sua morte, Jesus pagou a penalidade e endireitou tudo, acertou as nossas contas com Deus. Quando Jesus assim fez, a justiça divina foi mantida. O pecado foi coberto, a penalidade foi paga, o homem foi perdoado e teve acesso ao Deus Santo. Paulo explica isso em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, quando ele escreve: Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A morte de Cristo também tem aplicações práticas às nossas vidas diárias. Em sua carta às igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo disse:
estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Também escreveu: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Isso envolve a crucificação do nosso próprio eu, o que significa que devemos desistir de nossos desejos, de nossos instintos, a fim de fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. A crucificação de Cristo deve tornar-se também a nossa crucificação, a crucificação da carne com seus desejos. A salvação que Ele nos oferece nos dá a possibilidade de viver uma vida santa, uma vida que realmente agrade a Deus. Isso deve tornar-se uma realidade quando entregamos as nossas vidas aos cuidados de seu senhorio, permitindo que o seu Santo Espírito nos controle, conforme Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 11.